Um quinto das vítimas de homicídio no Brasil tem até 19 anos. E nós estamos aqui tentando entender por que isso acontece. Estamos falando sobre a cultura da violência com o titular da Delegacia de Homicídio de Novo Hamburgo, Anisaldo Plentes, e também o especialista em segurança pública, Charles Killing. Falamos bastante no início aí já do nosso primeiro bloco do programa. Eu anotei a questão cultural aqui, né, que o senhor falou bastante, e o senhor também consegue perceber que é uma cultura que está enraizada no nosso país. Como mudar essas questões culturais? O senhor estava falando principalmente parte de cada um de nós, né, enquanto Estado. Parte de cada um e do conjunto, quer dizer... Mas como começar, né? Exatamente. Como implantar isso? Porque volta e meia falamos em vários assuntos aqui no programa e sempre cai na questão cultural. Nós temos também entra a questão cultural, nós não desenvolvemos planejamento, tá? Nós não temos o hábito de aprender a fazer planejamento, de desenvolver estratégia, elas são muito pontualizadas, muito peculiares, tá? Muito restritas. Não temos como fazer mudanças se nós não trabalharmos com método, trabalharmos com ciência, buscarmos algumas fundamentações teóricas. E se a gente vai buscar apenas pelo viés da política para aplicar alguma coisa, bom, a gente sabe que vai gerar um conflito, como é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Como a gente estava falando da questão dos fatos sociais. Não houve uma conectividade dos agentes locais e do Estado como um todo, né, indivíduos e sociedade geral, né, e aí há uma conflitualidade. No Brasil nós também importamos apenas uma das teorias que foi usada pela Escola de Chicago, ou seja, trabalhada, que é a teoria da tolerância zero. Mas a Escola de Chicago tem diversas teorias que podem ser trabalhadas e utilizadas em termos de redução da violência e da criminalidade. E cabe a nós, enquanto sociedade e pertencente ao Estado, e o Estado também pertencente a nós, a começar a fazer os planejamentos. Bom, se eu sei que vai reduzir a população de jovens dentro de 30 anos, porque a população está envelhecendo, nós não temos mais uma pirâmide, não é mesmo? Nós temos que criar alguns mecanismos, algumas projeções, ou seja, fazer algumas estratégias para que a gente consiga permear este meio e transformar as identidades culturais nesse meio, né? Uma das medidas é buscar essas teorias, né? Buscar um método adequado para não deixar a coisa vazia, porque senão a gente fica no senso comum. Eu acho que fazer de tal forma é bom, acho que fazer de outra forma é acolá, e a gente fica sempre perdido. Né? A gente tem que ter um método e tem que ter uma teoria adequada. E esse método e essa teoria adequada constitui uma ciência. Tá? Eu não posso simplesmente apontar, bom, esta é a causa, esta é a evidência. Não, mas o que é causa, o que é evidência nesse processo? E quais são os fatos geradores desse processo como um todo? Então a gente tem que começar a fazer os planejamentos e detectar quais são as culturas locais. Tá? Eu não me permito aceitar que eu traga um projeto dos Estados Unidos, que deu certo lá nos Estados Unidos, e aplicar no Brasil. São culturas diferentes. Claro. Tá? E isso é uma coisa sine qua non, quer dizer, nós somos assim. Tá? Nós temos que entender as culturas locais, tá? E nós não temos estudos nessa área, não há uma abrangência, uma abordagem pontualizada para entender quais são as culturas locais. Dentro de uma cidade, quantas culturas existem? Tá? Bom, dentro de uma única comunidade, quantas culturas existem? E dentro desta comunidade, que existem N culturas, quantas identidades culturais se permeiam, se conectam, né? Se conflitam? Quais são elas e como eu posso trabalhar? Então, o entendimento para começar a mudar isso aí vai do geral para o particular. A gente tem que entender as culturas como um todo e ir permeando para tentar, nessa capilaridade, entender quais são as identidades culturais. E dessas identidades culturais, qual conflita com qual? E aí começar a trabalhar. Aí cabe ao Estado e nós, né, sermos os mediadores de conflito. Né? Porque se acredita que a mediação de conflito é uma coisa ampla, geral. Né? Não, a mediação de conflito tem que ser uma coisa pontualizada, né? Bem individualizada. Bom, a gente conversou bastante aqui com o Charles, eu queria a opinião um pouco do delegado, que vive mais o dia a dia
da violência, né? O Charles comentou bastante da questão cultural e que, bom, existem várias culturas dentro, às vezes, de uma cidade, de um bairro. Aqui em Novo Hamburgo a gente vê, em alguns bairros, particularmente, uma cultura de violência maior, né, delegado? O senhor que trabalhou há anos no bairro Santo Afonso, como titular da delegacia ali, é um bairro que tinha bastante número de homicídios e de violência. Ele é Novo Hamburgo, como um todo, ele é encaixado nas 10 municípios mais violentos do estado. Por essa razão que ele foi, então, contemplado com uma delegacia de homicídios, que trabalha há 3 anos. Fui pioneiro, trabalho desde a sua inauguração até o presente momento. Em 2012 aconteceram 95 homicídios. Em 2013 aconteceram 65 homicídios. E agora estamos em torno, próximo disto. Não estamos no final do ano, mas não vai passar muito. Então está dentro do... O importante disso é que há um órgão especializado, né, que não vai resolver o problema dos homicídios, né, mas é um órgão que vai fazer combate, principalmente na questão da punição. Quem mata vai saber que provavelmente vai ser alcançado pela polícia, pela justiça. Bom, isso também é importante para se evitar. É importante, claro, isso é que vai dar uma segurança, embora dentro da insegurança vai dar segurança, claro. Porque é um órgão próprio para isso. Em Novo Hamburgo, então, está tendo essa... É uma delegacia que está consolidada, tem uma equipe boa, né, e está em torno de 60% a 70% as resoluções. Isso que eu ia perguntar, as conclusões estão bem maiores. Isso que é importante, também, né? que antes era em torno bem mais baixo, né? E que daí cada delegacia, várias faziam uma parte, ou aquele homicídio que acontecesse na sua circunscrição. Então isso é de uma delegacia, né? A responsabilidade de uma delegacia, e que com certeza vai ajudar, está ajudando, mas não vai solucionar. E, então, voltando à questão cultural, existe, então, duas formas de se maneirar a violência, a criminalidade, que é através da causa, que muito fala o professor, e através das consequências, que seria o lado que eu estou atuando. Muitas vezes mais paliativo do que resolver. Onde é que se resolve mais a questão? É na causa ou não é no efeito? Eu tenho certeza que o professor vai responder que é na causa. Então, mas também temos que ver os efeitos. Mas é muito formidável, muito prático, e que se vê na prática, eles gostam de jogar, a polícia não prende, a polícia não faz. Claro. Quer dizer, sabe, é jogar o problema para outro. E o problema está em nós, particularmente de cada um. E resumindo a questão, o professor muito bem colocou, com teorias no mundo inteiro, eu acredito assim na minha prática, que são duas coisas. Outro pratica o bem, outro pratica o mal. Se tu praticar o bem, vai acontecer isso e isso. Se tu praticar o mal, vai acontecer isso e isso e aquilo. Não se escapa disso. E digo mais, não tem modelo, não tem um caderninho. Não sei se você tem filhos. Ainda não. Ainda não, mas pretende ter. Tenho enteados, Agora eu quero ver onde é que você vai se basear. Onde você vai se basear para educar? Vai ter um livrinho pronto para comprar? Não tem. Infelizmente não tem. Tem um livrinho pronto para a criminalidade, para a violência, para a questão cultural que nós temos? Não tem. Tem 1000 teorias, mas não tem nada que possa ser assim, palpável, firme, porque senão nós já teríamos resolvido. Então nós estamos... O que vai nos ensinar? Vai ser a experiência do dia a dia, a violência do dia a dia, né? Que vamos torcer para que nós consigamos, então, deixar em níveis razoáveis, né? Sabemos que hoje nós estamos com uma aflição, todo mundo... Quem é que está seguro hoje? Ninguém. Então, nós temos que partir dessa realidade, não podemos nos iludir. Não, a polícia vai resolver, a justiça vai resolver, a sociedade vai resolver. Será? Bom, mas temos que, pelo menos, discutir e tentar, não? Não, é o que nós estamos fazendo. Eu acabei de dizer o que claro. A delegacia de polícia, a delegacia de homicídios está fazendo. Né? É importante? Eu reputo importante. Mas vai resolver? Um pouco, né? Quem sabe? Mas existe o comprometimento de toda a sociedade. E aí que é difícil. Bom, obrigada, delegado, pela atenção. Não sei se temos mais alguma coisa a colocar.
Da minha parte, acredito que abordamos assim, fizemos um apanhado. 30 minutos sempre é pouco, né? pouco. No nosso programa, mas... É lógico, se nós pegássemos, nós tínhamos tantos tipos de crime aqui no Novo Hamburgo, tanto em outras faixas etárias, mas hoje o foco foi então Isso. a criança e o adolescente, né, que é a parte mais frágil. Poderíamos falar da outra parte frágil, que seria vamos dizer, a terceira idade, pessoas mais idosas. E a outra parte frágil, que muito está em voga, e que realmente é a parte frágil, eu entendo assim, e cada vez tem mais atenção, que são a questão da violência doméstica, e principalmente contra a mulher. A mulher ainda é o ponto frágil, porque o homem mais forte, mais isso, mais aquilo. Então existem leis que contrabalançam isso e tem, né, então há um regramento, né, para então favorecer ou para amparar as mulheres, né, a violência contra a mulher, crimes, existe a delegacia contra a mulher, cada vez... Teremos o juizado O agora juizado hoje, Hamburgo. aliás, será a inauguração, né, então uma vara especializada no Poder Judiciário para se tratar então a mulher, né. Professor Charles, obrigada também pela atenção. Temos mais alguns minutos aí, caso queira colocar. Então, a polícia ela vai solucionar o problema de duas identidades culturais que conflitaram. Tá? E aí a gente volta àquela questão, mas vem cá, e ao longo de todo esse processo, para essas duas identidades culturais se conflitarem, às vezes são dois indivíduos a conflitar, não tinha ninguém, ou algum grupo, ou Estado, não percebeu isso? Tá? Quer dizer, depois que tudo quebrou, aí chama a polícia para resolver. E aí ela vai dar uma solução. Bom, de acordo com a lei tem que se fazer isso. Mas ninguém viu nesse processo essas duas identidades culturais se conflitando. Tá? Temos N casos que a mídia está divulgando aí, né? Um famosíssimo no estado, porque envolve uma criança, né? Envolve um pai, envolve uma enteada. Olha, são identidades culturais que conflitaram, as pessoas viram, elas são estado também. E o que se fez? As coisas foram acontecendo e deu no que deu, virou uma tragédia. Bom, agora chama a polícia para resolver. Tá? Então cabe a cada um de nós, enquanto componentes da sociedade, se colocar como cidadão também. Nós fazemos parte do Estado. O Estado não é uma coisa separada de mim. Tá? Assim como eu também não sou separado do Estado, nós compomos esse conjunto, nós compomos a sociedade. E cabe a cada um de nós, então, começar a desenvolver aquilo que está ao nosso alcance. Tá? Trabalhar, em certa medida, as nossas próprias identidades culturais. Né? E aproveitando o que o delegado comenta, o bem e o mal, né? Vamos ficar nesse dualismo. Né? Bom, eu posso trabalhar isso de acordo com aquela minha identidade cultural conflituosa. Né? Bom, eu sei que vai ter uma consequência, mas só que às vezes na minha identidade cultural ela é tão perversa que eu mesmo sabendo o que vai acontecer, eu vou praticar aquele delito, vou praticar aquele ato, que foi o que aconteceu e que está sendo noticiado até hoje, né? Envolvendo pai, filho e uma enteada. No caso, o Bernardo. Eu não queria fazer nome. Não tem problema. Mas está público Todo mundo notório. sabe, né? Isso aí é o... E não só ele, mas temos casos, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro. Temos aqui também, né? Temos aqui também. Então, essa questão que deve ser apontada, como eu estava dizendo, a gente sai desse contexto uma hora e vamos entender as capilaridades, quais são as identidades culturais e quem conflita com quem nessa identidade. Se a gente conseguir começar a trabalhar isso aí, um caminho já está dado. Isso foi trabalhado pela Escola de Chicago, tá? Mas não ganhou ainda o contexto mundial. Notoriedade. Não ganhou notoriedade. Isso fica mais no campo científico. E a gente fez um trabalho em Caxias do Sul em 2004, 2005, 2006, que a gente buscou fazer esse trabalho. E, por incrível que pareça, a gente conseguiu reduzir, só na questão de homicídios, 25%, tá? Trabalhando essas capilaridades. Tá? Então, isso é um fato concreto. Perfeito. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada a você que ficou em casa, o Em Pauta vai ficando por aqui. Semana que vem a gente traz mais um tema de relevância para a sociedade, para você e, claro, você também pode participar do nosso Em Pauta trazendo uma sugestão de tema. tvfevale@fevale.br é o nosso e-mail. Assista a esse e outros programas no nosso canal no YouTube, fique por dentro de tudo que ocorre aqui na nossa TV através da fanpage. Curte lá. Até a semana que vem. Tchau, tchau.